Queria muito te ouvir. O que você achou aí dessa que o Tarcísio aprontou nessa reta final? Todo mundo discutindo sobre isso em São Paulo. Ele que numa entrevista coletiva solta aí esses bilhetes de PCC indicando voto. Entende aí um suposto crime cometido por Tarcísio? Qual é a tua análise, Josias? As intenções parecem nítidas, né? E ao encostar o PCC na candidatura do Guilherme Boulos, quando as urnas ainda estavam abertas, o Tarcísio de Freitas emporcalhou a democracia, né? Que o PCC fez circular um comunicado nos presídios recomendando voto no Guilherme Boulos. Com isso, ele, na prática, desestimula o eleitor que estava a caminho da urna a votar no Boulos. Ele disse isso no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do Ricardo Nunes, que é o candidato dele. Então, não parece haver dúvidas de as pesquisas indicam que o Ricardo Nunes tem uma dianteira em relação ao Guilherme Boulos, e esse suposto aviso do PCC se comuniquem de dentro do presídio. E a atitude é burra, porque o Tarcísio de Freitas a prevalecer o resultado antevisto pelas pesquisas, ele estava na bica de se credenciar como a principal liderança da direita no Brasil, teve resultados favoráveis a ele em candidaturas no interior de São Paulo, está aí prestes a se associar, se vincular à vitória do Ricardo Nunes, que está na bica de ser reeleito. Então é muita burrice, né? Porque ele, na prática, se equiparou aos piores métodos do Bolsonaro. E Se não, ô formos comparar Josias, com esse processo que aconteceu Isso aqui foi a cadeirada do Tarcísio. É um negócio inaceitável, inadmissível para então, uma pessoa que se diz moderada, né? Ô Josias, e é isso que até o próprio candidato Boulos, né, ele questiona, ele fala, será que era o desespero? Porque assim, as pesquisas todas mostravam a vantagem de Nunes. Qual a motivação de Tarcísio fazer algo assim que pode comprometer? A gente já ouviu aqui juristas, o professor Walter Mairovitch vê claramente aí uma possibilidade de ele ter cometido um crime e pode ser punido, como ouvimos agora o próprio também jurista Neisser falando a mesma coisa, e isso pode ter consequências, não apenas ao candidato Nunes, como também ao próprio governador Tarcísio. Qual seria a motivação disso? É realmente perder a cabeça? Qual é a questão, hein, Josias? Daí a classificação de burrice, né, Fabiola? Muita burrice, né? O sujeito cometeu um crime como esse, e o crime é claro, né? E a legislação prevê, em casos como esse, até a inelegibilidade. Inelegibilidade do governador, eventualmente a cassação de um eventual mandato que seja obtido pelo Ricardo Nunes, e numa versão mais otimista, a Justiça Eleitoral poderia impor ao Tarcísio uma multa, que é uma multa michuruca, né? Uma hipocrisia as multas previstas na legislação eleitoral. Num caso como esse, o governador poderia ser multado é, 5 mil reais até 50 mil reais, o que é ridículo, né, para uma atitude como essa que ele cometeu. Agora, claramente, a, ainda que se discuta a, a motivação do governador, na prática, a atitude dele evidentemente, não favorece o adversário do candidato que ele defendeu durante toda a campanha, né? Evidentemente, isso desestimula o voto no Guilherme Boulos. Acho até que isso não vai ter interferência, porque quem estava decidido a votar no Guilherme Boulos não será por uma aleivosia como essa do governador que vai deixar de votar. Agora, não importa a motivação a essa altura, importa que, se a Justiça Eleitoral quiser ser respeitada, ela precisa impor alguma punição ao Tarcísio de Freitas. É inaceitável esse tipo de procedimento. Primeiro, que ele não exibiu prova nenhuma, ainda que seja verdadeira a insinuação do governador. Suponhamos que seja verdadeira. Os tais bilhetes, as tais recomendações do PCC, são de setembro. Que providências o governador adotou? Aqui em Brasília, eu falei no Ministério da Justiça, ninguém tem conhecimento disso. Na Polícia Federal, ninguém tem conhecimento disso. Portanto, o governador não socializou a informação. E aí vem, no dia da eleição, com as urnas abertas ainda, e divulga um negócio como esse, de forma tão irresponsável, sem exibir prova nenhuma, ele que fizesse de forma
precisa, no tempo adequado, lá em setembro, a comunicação às autoridades federais para que essa investigação pudesse ter alguma consequência, né? E se, no limite, ele quisesse divulgar isto hoje, que o fizesse, Fabíola, depois do fechamento das urnas. Não no instante em que o eleitor ainda estava exercitando o inalienável direito de voto, né? Então, realmente, o governador emporcalhou o sistema democrático, cometeu um crime na reta final do processo, no dia da eleição. Isso é inaceitável. Se a Justiça Eleitoral não tomar alguma atitude contra o Tarcísio de Freitas, de fato vai se desmoralizar, porque isso daqui não é aceitável em nenhuma circunstância, seja qual for o objetivo do governador.